Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal do Jefferson Mentor. Estamos estreando o nosso primeiro vídeo sobre a websérie sobre carreiras e hoje eu estou com um camarada muito gente fina, que é o Ismael Quimelo, que vai estar comentando, vai estar falando sobre sua carreira. Ele que estuda no exterior, começou na escola pública e aos 18 anos ele teve um insight. Tá? Ele que faz parte aqui, eu tô com a minha colinha aqui, que ele faz parte da geração, olha que interessante, da geração Y, né? Ou da geração Millennium, certo? E aí a gente quer conflitar isso mesmo, a gente quer comparar, né? Ver se o que a pesquisa mostra aqui sobre as gerações, o relatório, né? Condiz com a realidade dessa turma aí. Então a gente vai estar entrevistando várias pessoas das mais diversas gerações aqui, e ele se encontra na faixa aqui dos 25, 40 anos, que é a faixa etária considerada milênio, tá? Que é a faixa etária que presenciou a chegada do novo milênio, ainda criança ou bem jovem, considerada criativa e aliada com as causas sociais. Não tem como prioridades o trabalho intenso, a formação de uma família e a busca por estabilidade na carreira. Ao contrário das gerações anteriores, acostumados com a tecnologia, são multitarefas, impulsivos, competitivos, questionadores e desejam rápido crescimento profissional e financeiro. Isso do Ismael eu conheço sim, ele busca essa parte aí também. Tá certo? Então a gente vai vendo no decorrer da conversa, né, se encaixa ou não, você faz sua análise aí, né, dentre os millennials. Tá certo? Então eu queria primeiramente aí convidar o Ismael que se apresentasse aqui para o pessoal do canal, falasse um pouquinho aí de como iniciou, né? Foi a partir de um curso aí de R$ 30 que ele não desistiu e vai comentar isso bastante. Então ele vai contar um pouquinho para nós. Eu queria, Ismael, então, que tu te apresentasse, falasse um pouquinho aí da tua carreira. Eu agradeço o Jefferson pela oportunidade, Jefferson, o mentor, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha carreira, falando um pouquinho dos meus passos até chegar aqui na Irlanda. Então, obrigado, Jefferson, pela oportunidade. Meu nome é Ismael Quimelo, eu moro aqui em Dublin, na Irlanda. Eu estou aqui estudando doutorado e também, em setembro do ano passado, eu iniciei em uma empresa de tecnologia aqui em Dublin como analista da qualidade. Eu trabalho com Quality Assurance e mais focado na digitalização de processos administrativos dentro dessa empresa. Isso segue em linha com o meu projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa do doutorado é voltado à digitalização de pequenas e médias empresas. Essa empresa onde eu trabalho é uma PME, ou em inglês SME, né? Small and Medium Enterprise, e o objetivo é auxiliar essas empresas no processo da transformação digital. Transformação digital é algo muito em alta hoje em dia, né? Todas as empresas estão buscando se atualizar digitalmente e isso é algo que envolve uma estratégia digital, envolve um plano de desenvolvimento de cada etapa, né? Porque a tecnologia, ela evolui a cada instante. Então, de que forma você vai estrategicamente planejar essa transformação digital dentro da realidade do teu negócio, né? Esse é o meu foco dentro do meu doutorado e também na prática eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com isso nesta empresa. No Brasil, eu estudei no ensino público, eu vim de ensino público, escola estadual, Escola Evaristo de Antônio, em Caxias do Sul. Lá eu fiz o ensino fundamental na escola pública, o ensino médio na escola pública. Então, para você chegar aqui no exterior, para você estudar doutorado aqui, para vir trabalhar aqui, não depende apenas da realidade que você teve na sua adolescência, na sua juventude, a sua realidade financeira era um pouco mais restrita, eu não tive acesso a escolas particulares, ou eu não tive acesso enfim, a melhor educação, mas você tem que trabalhar dentro das possibilidades que você tem, né? E eu aproveitei o momento, os professores bons que eu tive, estudei inglês desde cedo, estudei inglês, me lembro que a primeira escola de inglês que eu estudei eu tinha 11 anos e a mensalidade era R$ 30. As escolas top da minha cidade na época custavam R$ 200, R$ 250 a mensalidade. A escola que eu estudei, R$ 30. Então, se você fosse analisar pela parcela, pela mensalidade que eu pagava, comparado com os outros que iam para as top, né? Você poderia dizer assim, mas nem adianta eu me esforçar muito porque eu não vou aprender.
Mas aí que está um erro. Você tem que extrair o máximo que você pode dentro da tua realidade, tendo um foco, tendo um sonho. Meu sonho era falar inglês. Eu não sabia ainda se eu ia fazer intercâmbio, eu não sabia ainda se eu ia viajar para o exterior, né? Mas o meu foco era aprender inglês, falar inglês. E eu extraí o máximo que eu pude dentro da minha realidade. E com 18 anos, eu vim para a Inglaterra, eu fiz um intercâmbio de uma forma bem acessível, eu diria assim, né? Era um voluntariado. A professora da minha escola de inglês tinha feito esse voluntariado aqui na Inglaterra e ela disse: pessoal, tem essa oportunidade, é barato porque você não vai pagar acomodação, não vai pagar, enfim, não vai pagar para estar lá, você vai receber para estar lá, né? Era pouca coisa, era 200 libras por mês, mas a gente recebia para fazer esse trabalho voluntário. E tinha aulas de inglês. 2 a 3 vezes por semana a gente tinha aula de inglês nesse centro, né? Bem no interior da Inglaterra. O que é um fato importante porque ajuda no desenvolvimento da língua. Se você está em grandes cidades, Londres, Dublin, você vai encontrar muito brasileiro. Se tu vai para o interior, é mais pessoas nativas que vão estar ali. E aí você tem a oportunidade de aprender mais rapidamente o idioma, né? Em 3 meses eu tive assim um avanço incrível na fala, no speaking. Então vale a pena. E eu utilizei essa oportunidade com 18 anos, assim que eu recebi a terceira do quartel, que eu fui liberado do quartel, embarquei diretamente para a Inglaterra para fazer esse intercâmbio, que era um sonho que começou lá com 11 anos, naquela escola de R$ 30, eu vim realizar parte dele aqui na Inglaterra, né? Eu me preparei 4 anos e meio estudando inglês em 2 escolas diferentes na minha cidade. Eu falava inglês mais lentamente, não falava assim perfeitamente, mas eu estava vivendo parte daquele sonho que eu comecei a sonhar lá atrás, né? Dentro da minha realidade. Então isso é importante destacar aqui. Voltei para o Brasil, me formei em engenharia de produção pela Universidade de Caxias do Sul, com auxílio também governamental para que esse sonho fosse realizado. E tudo isso valeu a pena, porque quando eu voltei aqui para a Europa, isso contou muito, né? Então, para mim conseguir essa bolsa na universidade aqui, essa bolsa de doutorado, a iniciação científica, que foi uma das últimas coisas que eu fiz na universidade, contou bastante, porque eu tive experiência na iniciação científica, foi um voluntariado, eu fiz isso sem ganhar nada em troca, monetariamente falando, né? Dinheiro não teve, mas eu tive experiência. Foi muito importante para mim ter essa experiência acadêmica, além da graduação, obviamente, e também dos estágios que eu fiz. Eu fiz 2 estágios, um na engenharia de projetos, gestão de projetos, e o outro na engenharia da qualidade, que é onde eu estou hoje, né? Então isso tudo conta, tudo é válido, né? Cada experiência que a gente vai adquirindo ao longo do caminho conta para a nossa carreira, né? Para que quando a oportunidade aparecer, a gente esteja preparado. E uma coisa que eu ouvi esses dias da dona da Lupo, ela está na frente da empresa Lupo há 30 anos. E ela falou assim: não tem caminho certo, tem que continuar caminhando. O caminho é seguir em frente, né? Então muitas vezes a gente não tem a noção, a gente tem o sonho, mas a gente não tem a noção exatamente onde a gente vai chegar, né? Mas o negócio é não parar. Se eu tivesse desistido lá atrás, naquele curso de R$ 30, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Eu não tinha essa noção, um dia eu vou fazer doutorado lá fora, eu preciso ter inglês. Ou um dia eu vou trabalhar no exterior, eu preciso ter inglês. Eu não tinha essa noção, mas eu não parei, eu não desisti. E acho que isso é importante salientar aqui. Não parar, não desistir, seguir em frente, independente da situação, da circunstância, né? Seja no teu negócio, se você começou a transformação digital, começou a trabalhar com tecnologias digitais, e aí a gente não precisa ir muito longe falando de machine learning, falando de digital twins, a gente pode começar com coisas menores, com pacote do Microsoft Office, como Power Apps, estou utilizando Power Apps, estou usando uma fórmula diferente aqui, estou digitalizando. De que forma eu vou digitalizar o meu processo? Você tem que pensar dentro da sua realidade. Poxa, que bacana aí a tua carreira, né, teu desenvolvimento.
a persistência também, né? E acreditar, visualizar isso na tua cabeça, né? Muito antes de acontecer e hoje está conquistando e está conseguindo realizar os teus sonhos a partir dos 18 anos, né? Que você teve aquele insight ali. Muito interessante você contar essa trajetória toda aqui para nós. Eu queria saber, agora a próxima pergunta, é o que a gente está pesquisando, é como foi, né, o impacto da pandemia na tua carreira, no teu trabalho, nas tuas tarefas, né? Como foi atravessar essa crise e como é que você administrou isso? Isso que a gente quer saber, conta um pouquinho para nós. Então, assim que eu pisei na Irlanda, 3 dias depois, aconteceu o lockdown. Então, desde o início do meu doutorado, tem sido de casa, né? Tem sido remoto. Eu nem sequer tive a oportunidade de conhecer os meus colegas pessoalmente nos 2 primeiros anos aqui na Irlanda. Foi tudo remotamente, né? E aí você pode pensar, funcionou? Funcionou. Eu estou aqui, já estou indo para o 3º ano de doutorado, né? E isso não foi só comigo, foi com várias empresas. Eu também dou aula de inglês, para quem não sabe, dou aulas particulares de inglês. E assim que eu fui para a Itália, antes de vir para a Irlanda, eu fui para a Itália fazer a minha cidadania italiana e eu estava pensando sobre a possibilidade de ficar aqui na Europa ou voltar para o Brasil. Mas enquanto eu estava ali fazendo a cidadania, nesses 3 meses, eu comuniquei aos meus alunos dizendo assim, pessoal, eu vou estar na Itália, se vocês quiserem continuar as aulas, a gente pode continuar a aula pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. E na época, todos os meus alunos, ou a grande maioria, aceitou essa migração do presencial para o virtual. Então, eu nem sabia que a pandemia estava por vir, isso era final de 2019, a pandemia começou início de 2020, ali em março aqui na Irlanda estourou, né? E eu já estava me preparando para essa mudança que viria pela frente, né? Sem nem saber. E funcionou. As minhas aulas funcionaram, os alunos continuaram aprendendo, os resultados continuaram acontecendo. Então, a pandemia veio para mostrar que a tecnologia ela está ali para o benefício do ser humano, né? É o ser humano que desenvolve a tecnologia, é o ser humano que faz com que a ciência avance. E se isso não resultar em benefício para o próprio ser humano, que graça tem? Que graça tem esses avanços, né? Qual é a razão, qual é o motivo de ter um avanço tecnológico, um avanço científico, se isso não vai resultar num benefício para o ser humano, para a sociedade em si? Então, durante a pandemia, a gente pôde experimentar alguns dos benefícios que a tecnologia traz para o ser humano, para a sociedade como um todo, né? A gente não parou, as aulas continuaram, tem o processo da disrupção, da adaptação, existe isso, como qualquer troca de função dentro de uma empresa, ou quando você inicia numa nova proposta, um novo projeto, existe sempre aquela fase de adaptação, como qualquer outra coisa. Mas a tecnologia possibilitou que todos nós pudéssemos trabalhar. Então, houve novas tecnologias surgindo e aquelas empresas que estavam mais preparadas digitalmente foram aquelas que mais se beneficiaram durante esse período, né? Aquelas que estavam muito atrás, muito aquém, falando aqui digitalmente falando, foram as que mais tiveram dificuldades para sobreviver. Nem todas sobreviveram durante a pandemia, muitas empresas fecharam e outros grandes negócios foram surgindo por conta da pandemia, principalmente por conta da tecnologia, da utilização de tecnologias digitais, né? Então, esse é um fator importante. O trabalho de casa também se deu como normal. Hoje em dia é normal work from home, aqui a gente usa essa expressão, né? No Brasil a gente usa mais o home office, que é a I work from home, é o trabalho de casa, né? É muito comum pessoas da área da tecnologia quererem trabalhar 100% de casa ou no híbrido, né? Onde fica 3 vezes por semana em casa e 2 vezes no escritório. Geralmente funciona assim aqui na área de tecnologia. Eu ouvi relatos de empresas, tá, da área de tecnologia aí no Brasil que durante a pandemia aceitaram a ideia do trabalhar de casa. Acabou a pandemia, volta para o escritório,
todo mundo, não importa se é tecnologia ou se não é, bater ponto, aquela história toda. Pessoal, tem que acompanhar as evoluções no mercado de trabalho. Não pode achar que eu vou moldar o meu negócio com a minha mentalidade e é isso, aceitou, não aceitou, era isso. Não é assim que funciona. A gente precisa se adaptar com o mercado de trabalho, porque se você não se adaptar, o teu funcionário, ele vai perceber o que é mais vantagem para ele. Permanecer no teu negócio, que continua com essa mentalidade mais controladora, ou ir para uma outra proposta onde ele vai trabalhar remotamente, vai ganhar mais ou a mesma coisa e vai estar no conforto de casa. Não se baseia pelas horas trabalhadas. Aqui se baseia muito pelo que é entregue, pelas entregas, né? Pelos trabalhos feitos e realizados dentro de um certo período de tempo. Existe diversas metodologias utilizadas aqui, como Agile. Existem outras formas de trabalhar, de desenvolver esse processo, mas precisa se atualizar. Os mercados estão se atualizando e dessa forma estão ganhando em conhecimento. Por quê? Eles estão atraindo pessoas que têm experiência, pessoas que têm conhecimento, que talvez estavam num negócio que tinha uma mentalidade um pouco mais fechada. Dessa forma, com essa liberdade, eles acabam atraindo um pouco mais pessoas qualificadas, né? Eu acho que aqui a Europa está fazendo muito isso, os Estados Unidos, esses países desenvolvidos, eles têm essa falta de mão de obra, e aí eles acabam atraindo dos países subdesenvolvidos essa mão de obra qualificada por conta desses benefícios que são ofertados. Então a gente tem que se ligar e tem que estar atualizado com as mudanças. Elas acontecem na tecnologia, elas têm que acontecer no nosso modelo de negócio. O modelo de negócio precisa ser atualizado tão quanto a tecnologia se atualiza. Tem que caminhar junto. Porque se ambos não caminharem juntos, vai ter disrupção, vai ter problema aí pela frente, com certeza. Muito bom, Ismael. Obrigado aí pela tua contribuição. Muito interessante saber, né, como é que vocês passaram aí a questão da pandemia. Outra coisa que pós a pandemia está acarretando ainda, né, é a questão da saúde mental, que afeta as pessoas. A gente tem bastante depoimentos de pessoas que tiveram burnout, depressão, enfim, algum problema relativo à saúde mental que, em virtude disso, gerou afastamento, gerou estresse, enfim, todos os aspectos que envolvem, né, a saúde mental das pessoas. E eu queria ver contigo como é que foi aí para vocês, se tu teve algum amigo, se tu mesmo se sentiu mais ansioso, né, em função da pandemia e atravessado, teve o ajuste da pandemia, como tu bem comentou, mas o pós-pandemia, né, sobrecarrega. E eu queria saber de você como é que foi, ou se tu conheceu, como é que foi a questão sobre a saúde mental, se conheceu alguém ou se foi afetado por ela, como é que aconteceu aí perto de ti, referente à saúde mental? Tem pessoas que trabalham 100% em casa e têm uma saúde mental perfeita. Elas vão para a academia, elas vão para o parque, elas não têm essa falta de socialização, né? Essa falta de conversar com alguém face to face, né? Elas não sentem essa falta, para elas está ok, faz parte delas. Principalmente, né, pessoas da área da tecnologia, elas têm a tendência de serem um pouco mais fechadas, introvertidas, e por isso para elas está ok dessa forma. Mas também na área de tecnologia, como em outras áreas, não só focando na área de tecnologia, existem aquelas pessoas que sentem essa necessidade de conversar, de estar presencialmente, ter esse contato pessoal, né? Ter esse contato físico com alguém. Então, assim, as empresas elas têm que ter essa noção de que elas estão trabalhando com essa diversidade de pessoas, né? Aqui na Europa, a maioria das empresas estão trabalhando com o processo híbrido. Mas é aquela coisa que eu falei, vai muito do gerente conversar com o seu funcionário. Se o funcionário disser assim, olha, eu moro longe, eu vou demorar 1 hora para chegar no trabalho, eu prefiro trabalhar de casa e ir para o escritório uma vez por mês. Ok. Tem outras empresas que dizem assim, é 50%, 50%. 50% no escritório, 50% em casa.
se o funcionário assim quiser, né? Tem outras que deixam um pouco mais livre. Então, isso depende, tá? Existem empresas aqui, por exemplo, a Microsoft, vou dar um exemplo da Microsoft. A Microsoft está dizendo assim, 50% em casa, 50% no Office. Mas, como eu falei, não se segue assim à risca, você veio, marca ali, não. Eu acho que vai muito dessa conversa gerente-funcionário, sabe? Tem que deixar essa abertura, essa liberdade para que as pessoas definam o que estão fazendo, desde que a produtividade não seja afetada. Então, o que precisa garantir é que as métricas de produtividade estejam em dia, para que haja essa comparação produtividade pré-pandemia e produtividade pós-pandemia ou durante pandemia, entendeu? Tem que fazer esse comparativo e saber como as coisas estão andando. Eu também sei de muita gente que trabalha com tecnologia e acaba ficando, enfim, chega a um nível de estresse muito alto. Existe o burnout, né? Mas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela resolveu tirar um ano sabático, assim, né? Não é a Glória Maria, Glória Maria, acho que é, do Fantástico, mas ela resolveu tirar um ano sabático. Ela trabalhava em tecnologia porque ela estava muito estressada. Então, acho que vai muito assim também de a empresa incentivar, sabe? Às vezes tem que relembrar o funcionário, né, da saúde física que é importante, o se exercitar, o buscar, enfim, uma distração, porque eu acho que a empresa tem esse papel na sociedade também de guiar, né, o seu pessoal. Então, eu acho importante isso. Eu sei que algumas empresas aqui, elas dão, assim, a sexta-feira é o dia de estudos. Ou seja, o pessoal vai parar e vai estudar algum curso, alguma coisa relevante com o seu trabalho, e em um determinado momento do mês, eles vão apresentar o que eles estão estudando durante essas sextas-feiras. Ou seja, você trabalha 4 dias e o quinto dia é o dia de estudo, né? Tem algumas empresas que trabalham dessa forma. Tem outras empresas que também oferecem no seu portal aqueles vídeos de exercício que pode fazer em casa, sabe? Então, diversas formas ali, professores, coaches que estão ensinando de que forma você pode se exercitar em casa, tem aulas ao vivo, tem aulas gravadas, então dá para fazer esse tipo de atualização aí também com o funcionário para o bem-estar dele, né, utilizando essas plataformas digitais, né? Tem outras que oferecem incentivo de academia, então eu acho que é importante pensar nisso tudo, porque um funcionário saudável, um funcionário feliz, é um funcionário que vai produzir mais, que vai estar satisfeito e provavelmente não vai deixar, não vai sair da empresa, né, tão cedo, porque ele vai gostar e vai ter esse reconhecimento do que está sendo feito para o bem-estar dele, né? Além, claro, da remuneração. Remuneração sempre fala, né? Acho que é a coisa que fala mais alto em qualquer profissão, o salário, mas também essas coisas contam muito, as pessoas levam isso muito em consideração. Pois, meu, bacana aí o teu depoimento. Tu sabe que a gente vem numa sequência aqui, né, para entender a questão da pandemia. Nós perguntamos como é que foi atravessar a pandemia, se na pandemia houve, né, essa questão de saúde mental, soube de alguém ali, conforme tu comentou, né, e a gente vem agora para uma terceira pergunta, que é a consequência disso, né, se a pessoa está afetada, tem algum problema ou não, aí tu vai contar para nós. O que acontece? Há um aumento do turnover das empresas, né, na demissão das pessoas ou na rotatividade de pessoas. Você manda pessoas embora, contrata pessoas e isso afeta, né, a cultura da empresa, o time, todo aquele processo que você tinha, vamos dizer assim, antes da pandemia, né? E no teu setor eu queria que tu contasse para nós como é que tu viu isso, né, a questão do turnover no teu ramo de atividade. Conta um pouquinho para nós sobre esse tema. Dentro da área da tecnologia, eu acho que não houve demissão, houve muito mais contratação, acho que a gente sabe disso, e as empresas que ofereceram mais benefícios, coisas mais atrativas, elas tiveram mais sucesso, eu diria, durante esse período da pandemia, né? Aquelas que entenderam a realidade do momento, entenderam a necessidade
do seu pessoal, do seu funcionário, né? O que as pessoas estão buscando? Elas querem mais qualidade de vida, elas querem mais conforto. E durante a pandemia elas puderam experimentar isso. Trabalhar de casa é mais confortável, sim, né? Se tu tem um conforto ali na tua casa, tu tem uma internet, imagina, tu não precisa se arrumar, tu não precisa pegar transporte ou ir com o teu carro, pegar trânsito, se estressar, chuva. Não. Então, tem um conforto, né? Então, as empresas que entenderam isso se adaptaram, acho que foram aquelas que evitaram esse turnover alto, né, de essa rotatividade de pessoas e até mesmo demissões voluntárias, pessoas que, né, saíram por conta própria ou trocaram de emprego, acho que acabaram, se elas entenderam esse momento e usaram isso a seu favor, acho que isso foi um benefício, né, que veio para os seus negócios durante a pandemia, essa mudança de mentalidade, né, acho que é isso importante, tem que, como eu disse, o modelo de negócio tem que acompanhar também a evolução das tecnologias, tem que caminhar junto, não pode ser só tecnologias e não evoluir o negócio, né? Que legal, Ismael, a tua resposta. Isso mostra, né, e a gente vem, né, em outros vídeos a gente colocou aqui que há uma demanda, né, uma falta de mão de obra para a questão da TI, né, então isso que tu comentou mostra, né, que houve uma contratação, né, até em função, claro, da possibilidade de home office, trabalho híbrido, remoto. Então bem legal a tua colocação aqui para nós. Sobre a semana aqui, a próxima pergunta, né, em função de burnout, tudo isso que a gente vem falando, vocês viram que tem um contexto, né, o pessoal notou, né, em função aí da saúde mental e para valorizar, né, e fazer outros testes também, a questão que está se implantando é a semana de 4 dias de trabalho. A gente já postou aqui no LinkedIn, em outros locais aqui, você pode estar acompanhando. A Exame fez uma pesquisa e uma matéria sobre isso, né, e a gente tem conversado com as pessoas, né, para que essa semana de 4 dias, né, rapidinho aqui explicando, é para que as pessoas trabalhem, né, tem um pouco mais de folga, então isso melhora a qualidade de vida das pessoas, que é o que o Ismael comentou, o pessoal quer uma melhor qualidade de vida, né, e faz com que a pessoa não fique com aquele empurra-empurra, né, de trabalho na sexta-feira, por exemplo, né, não entregando as tarefas, né, por estar cansado, por já não ter aquele pique, né? Então o pessoal tá se movimentando para testar essa forma de trabalhar, né, com 4 dias, para melhorar justamente aquilo que também a gente comentou no vídeo, que é melhorar a entrega daquilo que se propõe, com mais energia, mais eficiência, né? E para as empresas, você tendo esse benefício, não importa a quantidade de horas ali, que é uma coisa mais antiga, né? Eu concordo com o Ismael, nas nossas consultorias, mentorias, a gente sempre trabalha voltado à nova economia, que é o quê? Trabalhar se preocupando, né, com os teus clientes, como o pessoal posta aí nas redes, né, cuida dos teus colaboradores, que eles vão cuidar dos teus clientes, né, conforme você cuida deles, eles cuidam dos seus clientes. Então, é uma forma que está sendo pensada o trabalho de semanas de 4 dias, seja de terça a sexta, seja de segunda a quinta, né, e eu queria ouvir de ti, Ismael, que está já na ponta aí, saber se isso já está chegando e já está sendo testado aí onde você mora, e no teu redor, no teu local de trabalho, ou um conhecido, alguém, um escritório que já tenha, né? A questão da implantação da semana de 4 dias de trabalho. Conta um pouquinho para nós aí sobre isso. Aqui na Irlanda está sendo experimentada, tanto aqui quanto no Reino Unido, em algumas empresas. Ainda não se fala muito sobre esses 4 dias de trabalho, tá? Mas como eu disse, eu acho que se for 4, se for 5, as coisas vão ser medidas pelas entregas. Não existe mais aquela história na maioria, eu diria assim, né, das funções, talvez existem algumas que precisam, mas na maioria das funções não existe mais a história do ponto, do fazer, é entregas. Se você entrega, se você garante as suas entregas, tá ok, é o que as empresas querem. Pois bem, obrigado pela tua resposta. A gente pergunta, né, porque a gente está ouvindo aqui, sabe que aí é um país de primeiro mundo, e a gente imagina, claro, que sempre as coisas estão chegando primeiramente aí, ou sendo testadas, né, e depois vem para cá, enfim, mas é bom ter o teu comentário, que legal, que tu passou para nós aí a realidade. Claro que depende de setores, né, tem setores que podem implantar mais rapidamente, tem setores que vão ver primeiro para depois fazer acontecer, né. Então, obrigado pela tua resposta aí. Nós já estamos se caminhando para o final aqui da nossa entrevista, e a pergunta agora é se imaginar, né, há 5 anos atrás, como é que
era a tua expectativa de chegar onde você está e quais as tecnologias que eram usadas há 5 anos atrás que hoje foram superadas e a gente acaba até esquecendo de como elas eram. Se a gente voltar 5 anos atrás e pensar nas tecnologias que a gente utilizava, eram diferentes. A gente utilizava muito mais o Skype Business, né, nas indústrias. Hoje em dia é o Zoom e o Teams. Eu acho que o Teams, pelo menos a empresa que eu trabalho, está funcionando muito bem, né? Você pode ter vários times ali, você pode linkar com vários aplicativos da Microsoft, por exemplo, a Power Platform, que eles falam, né? O Power Apps, Power Automate, enfim, todos os aplicativos de tecnologias mais avançadas são todos sincronizados ali dentro do Teams. E eu acho que as empresas que estão utilizando isso estão se beneficiando bastante. A gente utiliza o Planner, né, o nosso Kanban de tarefas, ali no Teams. Então a gente acompanha o que foi completo, o que foi completado, qual é o nosso backlog, o que está em andamento, o que está em processo, né, o que está sendo feito, o que foi realizado, tudo isso é administrado ali dentro do Teams. A gente consegue marcar a pessoa, assign the person, né, que vai fazer a tarefa. Então, ter as datas, ter as deadlines para as entregas, dá para linkar com Microsoft Projects também, que é o projetos, né, da Microsoft, dá para ser linkado ali dentro. Então, acho que dá para fazer bastante coisa. Claro, não vai substituir um RP, não, é outra ideia, né, é outra proposta. Um RP, um CRM, um Salesforce, um SAP, é outra proposta que eu acho que dependendo do negócio precisa ter com certeza, né? Mas é essa possibilidade de utilizar essas tecnologias para gestão do negócio em si. Bom, que legal a tua resposta, Ismael, sobre esse pensamento, né, de 5 anos atrás, o uso das tecnologias. E agora pensando para frente, daqui a 5 anos, o que tu imagina que irá acontecer dentro desse ramo, quais tecnologias, como é que a coisa vai se desenvolver para o futuro? A gente tem os pedidos dos nossos clientes sendo recebidos, as ordens de compras, todas por e-mail. PDF, a maioria delas. Existe o nosso web shop, então alguns clientes compram pelo web shop, mas é um percentual pequeno ainda. A maioria utiliza os seus ERPs e envia automaticamente o e-mail para nós com a ordem de compra no PDF. A gente tem um aplicativo que ele extrai esses dados, OCR, a gente fala OCR, né? Ele extrai todos os dados do SAP, ele extrai isso para uma data warehouse. Então ele lê ali ele lê o PDF, ele extrai esses dados do PDF que estão na ordem de compra, e aí a gente tem um outro processo utilizando a tecnologia Blue Prism, o software chamado Blue Prism, que ele vai fazer toda essa interface com o SAP. Então, ao invés de ter uma pessoa lá abrindo o e-mail, lendo a ordem de compra, imputando os dados dentro do SAP e gerando a ordem de compra, e gerando o pedido lá no SAP, isso tudo é feito através de um robô, através desse software chamado Blue Prism. E isso é o avanço da tecnologia. A gente está possibilitando que essa tarefa manual, que não agrega valor para o cliente, seja automatizada, seja digitalizada, né? Isso a gente, só no primeiro ano, a gente está calculando uma economia de 300 mil euros. Então é algo grande, né? Em reais, isso dá o quê? 1,5 milhão de reais no primeiro ano para uma empresa de 200 funcionários. Isso é uma baita redução, aí, uma grande redução de custos, né? E a empresa tem esse interesse de que essa proposta de digitalização de processos seja utilizada em outros processos administrativos que a gente tem dentro da empresa. Então a gente está nessa fase de adaptação, a gente precisa fazer alguns ajustes ainda nesse programa, precisa mudar algumas coisas no código para que venha contemplar todas as mensagens que o SAP dá, porque se tem uma mensagem que difere do que a gente programou ali nesse software,
já dá um erro, né? Uma pop-up lá que aparece no SAP que não foi considerado na programação, isso acaba dando um erro no final. Então agora a gente está na fase de nos ajustes, vamos dizer assim, os ajustes finais, mas a gente já está no processo live ali, já está acontecendo mesmo, então estamos na fase de correção mesmo, né? Agora são as ações corretivas. Então está sendo bem interessante trabalhar com isso. A gente está trabalhando diretamente com o time de Customer Service, né, de serviço ao cliente, também com a área de TI, a área da qualidade, que faz todo esse gerenciamento do processo, da rentabilidade do processo, do quanto o processo está rendendo, quanto vai economizar, qual é, em comparação com o ROI, né, o Return on Investment, o retorno do investimento lá no início com o que está acontecendo atualmente. A gente faz esses ajustes, essas atualizações, enfim, frequentes e o gerenciamento do projeto em si. Então está sendo bem interessante e isso atrai o interesse de todos os departamentos da empresa, né? Que enxergam aí uma grande oportunidade de digitalizar. E eu acho que é isso que vai acontecer daqui para frente, né? As pessoas vão entender que os processos não é porque usam Excel, porque usa, enfim, um software qualquer, que o processo não possa se digitalizar ainda mais, né? Porque aí tu pensa assim, um e-mail, o SAP já é digital, mas tu tinha a pessoa fazendo essa interface, lendo o e-mail e imputando no SAP. Agora, é o processo como um todo digitalizado. Então eu acho que vai ser daí para mais, né? Quando você fala da manufatura também, a robótica, digital twins, enfim, artificial intelligence, inteligência artificial, internet das coisas, todas essas tecnologias estão aí e elas vêm para ficar, né? Eu acho que as empresas têm que reconhecer quais tecnologias fazem sentido para o negócio delas. Eu acho que essa é a parte principal aí. Pô, bacana, Ismael, obrigado aí pela entrevista, a gente está finalizando aqui, batemos um papo aí sobre a carreira, né, sobre os desafios, né, que foram enfrentados, né, espero que tenha saúde, desejo que muita saúde e paz para enfrentar os próximos desafios e que a tua carreira cada vez cresça mais e mais aí, quem sabe no futuro a gente volte a conversar aqui pelo canal Jefferson Mentor. Para finalizar, gostaria que tu deixasse aí teus contatos, né, para que o pessoal quiser conhecer um pouco mais aí da tua pessoa, pudesse ter acesso aos teus contatos aí nas redes sociais. Queria deixar aqui o meu contato, o meu Instagram é Teacher Ismael, como eu falei, eu dou aula de inglês também. Não sou pai do Cris, mas tenho mais que um emprego aí. O meu LinkedIn é Ismael Quimelo, quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida aí, sinta-se à vontade, tá certo? Foi um prazer ter estado aqui, Jefferson, mais uma vez, quero te agradecer e desejar sucesso aí nos teus projetos, tá ok? Um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Então tá, pessoal, aí foi a nossa primeira entrevista com o Ismael Quimelo, da nossa websérie. Esperamos vocês no próximo vídeo, com outras pessoas aí que a gente vai estar entrevistando, e eu espero que você curta, compartilhe e informe as outras pessoas, né, sobre esse canal aqui que vai falar sobre carreiras, sobre futuro do trabalho, enfim, tudo isso que envolve, né, a questão do desenvolvimento de pessoas e as nossas carreiras e o que vamos enfrentar aí pela frente. Quero que você se inscreva, comente aí nos comentários, compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo. Até breve, obrigado, tchau!